Os valentes de Davi. A história dos valentes de Davi está escrita em 2 livros da Bíblia, 1 Crônicas e 2 Samuel. O primeiro elenca com mais precisão a vida dos valentes e da forma como eles serviam a Davi. Já o segundo, que foi escrito pelo profeta Samuel, não traz maiores detalhes de suas ações. Em 1 Crônicas capítulo 10, fala do último dia do reinado de Saul. Saul foi o primeiro rei da história de Israel e, com o passar do tempo, deixou de se submeter às ordens de Deus, desviando-se para práticas abomináveis aos olhos do Criador, chegando a consultar os mortos, e por conta disso foi defenestrado do trono pelo Todo-Poderoso. Ao participar de uma guerra, suicidou-se depois de ver que estava acuado, derrotado e sem saída. Matou-se com a espada de seu escudeiro, como mostra em 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 4. Com a morte do rei Saul, os filisteus tomaram a cidade e habitaram nela. Saul teve a sua cabeça decapitada e colocada sobre a imagem do deus Dagom. E é aqui que começa a história dos valentes. Diz a Bíblia que, ao saber da notícia da morte e decapitação de Saul, alguns homens que faziam parte do exército, denominados de valentes, foram atrás do corpo de Saul e trouxeram de volta sem a cabeça. Por causa da morte de Saul, Davi foi ungido e eleito o novo rei de Israel. E cresceu em poder, porque Deus era com ele e seu reinado floresceu. A partir de então, formou seu exército e, como toda força armada precisa de líderes e comandantes de confiança, Davi elegeu 30 homens de sua total credibilidade. Eis os nomes deles: Azael, Elanã, Sama, Elica, Elis, Abiezer, Mebunai, Zalmon, Maarai, Elebe, Itai, Benaia, Ridai, Abialbon, Asmavete, Eliaba, Jonatas, Aião, Elifelete, Eliam, Rezai, Parai, Igal, Bani, Zeleque, Naarai, Garebe, Urias, Ira filho de Iques e Ira o Getrita. Depois de ter formado seu exército de confiança, partiu para resgatar a Arca da Aliança, onde a colocou na casa de Obed-Edom. Durante sua vida, enfrentou várias guerras com a participação dos seus valentes. No meio dos 30 valentes, 3 se destacavam. Eis seus nomes: Josebe-Basebete, filho de Taquemone. Diz a Bíblia em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8, que este comandante da guarda do exército de Davi era o principal entre os 3 homens mais valentes de Davi. Ele era muito experiente com a sua lança e, em uma determinada guerra, matou a 800 homens com essa arma. Eleazar, filho de Dodô, era o segundo na sucessão hierárquica do exército de Davi. Ele era mestre no manuseio da espada. Diz a Bíblia em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 9 ao 10, que esse guerreiro lutava ao lado de Davi na guerra contra os filisteus e não se cansava. Naquele dia, ele lutou tanto que teve uma espécie de cãibra na mão, a ponto de, mesmo cansado, não conseguir largar a espada. Foi o dia que Deus proporcionou a Israel grande livramento e uma vitória extraordinária. Depois dele, Sama, filho de Agé, um verdadeiro mestre em estratégia de guerra. Usava a sua inteligência de combate para pegar o inimigo em armadilhas.
Diz a Bíblia que em uma determinada guerra na cidade de Lei, o povo de Israel enfrentou os filisteus, que se juntaram em uma grande multidão onde havia um pequeno pedaço de terra cheio de lentilhas. E, enquanto Israel fugia, ele se colocou no meio daquela terra e lutou contra os filisteus e os feriu um a um. Naquele dia, Deus efetuou grande livramento. Estes 3 homens eram tão leais ao rei Davi que arriscaram suas vidas em favor do rei da seguinte forma. Era o tempo da colheita e Davi estava na fortaleza que ficava localizada na caverna, na cidade de Adulão. A cidade estava cercada pelos inimigos de Davi e ficava vizinha à cidade de Belém. Davi desejava possuir a cidade de Belém, que estava cercada pelos filisteus, admirando-a de longe. Ocasião que desejou beber água de um poço que ficava próximo à entrada daquela cidade. Ao ouvir Davi dizer que queria beber a água daquele poço, os 3 comandantes leais e fiéis que acabamos de citar partiram imediatamente para atender o desejo do rei, arriscando as suas vidas perante os inimigos que rodeavam a cidade de Adulão e trouxeram o líquido precioso para ele. Quando Davi recebeu da água, a qual tinha simplesmente mostrado o desejo de beber, e viu a atitude que seus melhores homens tomaram, não ousou beber da água, porquanto tais homens tinham arriscado a própria vida para trazer ao rei, e a ofereceu como oferta de libação a Deus, como lemos em 2 Samuel capítulo 23, versículo 13. Todos os dias o exército de Davi crescia, e a cada vitória, mais sua fama se espalhava, o que atraía mais guerreiros para juntar-se a ele. Veja a qualidade dos homens de Gade que se uniram a Davi. Guerreiros leais, cujo semblante já dizia que tipo de espírito eles tinham no que diz respeito à guerra. Acompanhe esse texto. E dos gaditas se retiraram a Davi ao lugar forte no deserto, varões valentes, homens de guerra, para pelejar, armados com rodela e lança, e seus rostos eram como rostos de leões, e eles eram ligeiros como gazela sobre os montes. Armados de arco, usavam da mão direita e esquerda em atirar pedras e em despedir flechas com o arco. O versículo 14 diz: Estes dos filhos de Gade foram chefes do exército. O menor valia por 100 e o maior por 1000. Para se ter uma dimensão do exército de Davi, precisamos verificar o versículo 22 de 1 Crônicas, capítulo 12, que diz assim: Porque naquele tempo, de dia em dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército com o exército de Deus. Amasai, chefe de 30, mostra em suas palavras o porquê tantos homens valentes estavam aliados a Davi. Além do profundo respeito e admiração pelo rei guerreiro, ele deixou claro que via Deus na vida de Davi. Em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 18, diz assim: Então o Espírito, referindo-se ao Espírito de Deus, entrou em Amasai, chefe de 30, e disse: Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz seja contigo, e paz com quem te ajuda, pois teu Deus te ajuda. Não podemos também esquecer de Abisai, irmão de Joabe. Foi chefe de 3,
o qual, brandindo sua lança contra 300, os feriu, e teve nome entre os 3. Dos 3, foi mais ilustre do que os outros 2, pelo que foi chefe deles, porém não chegou aos primeiros 3. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um valente varão, grande em obras, de Cabzeel. Ele feriu 2 fortes leões de Moabe, e também desceu e feriu um leão dentro de uma cova, no tempo da neve. Também feriu ele um homem egípcio, homem de grande estatura, de 5 côvados, e trazia o egípcio uma lança na mão, com eixo de tecelão. Mas desceu contra ele com uma vara e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre aqueles 3 varões. Bravura, força, coragem e, acima de tudo, a fé viva no Deus vivo fazia destes homens instrumentos de Deus para estabelecer de maneira honrosa e gloriosa o reinado de Davi. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, com vídeos exclusivos que tratam a salvação como você nunca viu. Se inscreva, acesse e descubra o que pode acontecer a qualquer momento no mundo.